Bom, a filosofia ela nasceu ali entre o século 6 e 7 antes de Cristo, e o termo filosofia ele foi cunhado por um filósofo chamado Pitágoras, que juntou as palavras philo, que é amor, apreço, afeto, sofia, conhecimento, então afeto, apreço ao conhecimento, assim como ele desenvolveu o termo matemática a partir do matema, que significa ciência ou aquilo que se pode aprender por meio da ciência. Contudo, o Pitágoras ele não foi o primeiro filósofo, inclusive ele foi discípulo de um outro filósofo da era pré-socrática, também bastante conhecido, que foi o Tales de Mileto. Porém, foi o Pitágoras que desenvolveu esses termos, filosofia e matemática. E desde muito cedo ele demonstrava grande aptidão pela matemática, pelos cálculos, mas assim como outros gregos, além da matemática, ele estudava também literatura, astronomia, música. E foi justamente numa aula de música que, observando uma sinfonia musical, ele considerou que existia uma ordem que poderia ser traduzida de forma numérica, que fazia com que aquelas notas musicais se transformassem numa sinfonia. E ele, a partir dessa ideia, ele desenvolveu as cifras numéricas que embasam as cifras das notas musicais e desenvolveu uma teoria chamada a teoria da harmonia das esferas, onde ele, a partir dessa ideia de uma harmonia presente no universo, na natureza, embasada em uma ordem que ele considerava ser possível traduzir por meio dos números, uma ordem que seria uma ordem numérica, né? Então, ele desenvolveu diversos cálculos para embasar essa ideia, essa teoria, e além de filósofo e matemático, Pitágoras também era um viajante. Ele andava por toda aquela região da Grécia, Turquia, Síria, mas foi no Egito que, a partir da observação das pirâmides, ele desenvolveu a teoria que ficou mais conhecida, que é o Teorema de Pitágoras, justamente para o cálculo da dimensão dos triângulos, né? Então, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Bom, muitos séculos se passaram depois dessa teoria do Pitágoras e lá por volta de 1200 depois de Cristo surgiu um matemático chamado Leonardo Fibonacci, que observou uma sequência numérica presente em toda a natureza, inclusive no corpo humano. E essa sequência ficou conhecida justamente como sequência de Fibonacci, né, ou então como proporção áurea, onde ele descreve uma ordem numérica presente na natureza, presente em várias esferas, né, do mundo, inclusive nos animais, no corpo humano, corroborando com a ideia inicial do Pitágoras, né? Atualmente, outra teoria, uma teoria contemporânea que se aproxima bastante dessa ideia, é a geometria fractal, que faz parte da nossa matemática contemporânea, né, os fractais, que demonstram um padrão numérico que se repete em microestruturas e também na macroestrutura. E ele está presente no universo, ele está presente na natureza, ele está presente nos animais, ele está presente no corpo humano. Esse padrão numérico, ele está presente por todo o mundo, né? E ficou conhecido como fractais. Então, essas teorias, tanto a geometria fractal quanto a sequência do Fibonacci, demonstram que, sim, Pitágoras estava correto no raciocínio dele de considerar que existe uma ordem, que a natureza, o universo possuem uma linguagem que pode ser traduzida por meio da matemática.